Seja muito bem-vinda ao Papo de Herdeira, que é uma série de vídeos onde eu vou te mostrar como não ser só uma herdeira dos boletos ou uma herdeira lá do Instagram e começar a realmente, garantir e ter aquilo que você merece. Eu me chamo Tamires Carvalho, eu trabalho como social media há mais de 5 anos e dentro desses 5 anos eu vi vários problemas que os empreendedores enfrentam. E eu trouxe esses problemas para dentro do Papo de Herdeira para você entender como não sofrer mais com esses problemas. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero te falar sobre algo que é muito constante acontecer. Eu vejo os empreendedores reclamarem dos stories. Ai, meu story pessoal dá mais engajamento que o profissional, eu não consigo vender, eu não consigo ter um roteiro, eu não consigo ter constância. E eu vou te falar tudo isso nesse vídeo aqui. Então, bora lá? Talvez você já esteja habituado e já saiba o que são os stories, mas na tradução literal, para quem está chegando agora, stories significam histórias, tá bom? Mas a ferramenta Stories do Instagram é um recurso que foi desenvolvido pela plataforma para gerar conexão e engajamento entre as pessoas, entre os usuários, tá bom? E uma das coisas que eu quero falar é que os stories eles não precisam ser muito elaborados. Eles foram desenvolvidos para você mostrar aquilo que você está fazendo no momento em que você está fazendo. Agora que eu já expliquei aquilo que talvez você já sabia, eu quero te fazer entender um pouquinho melhor o porquê que os stories eles são importantes para a sua estratégia de vendas. Como eu já adiantei, os stories eles geram conexões, certo? E isso é o que vai gerar a venda, porque ninguém compra de uma marca que não confia ou não conhece, principalmente se o seu nome está atrelado à sua marca. Então você estar ali aparecendo nos stories ajuda com que você gere essa conexão, essa identificação com o público para gerar uma venda. Talvez você ache aí, na sua cabeça, ai meu Deus, mas quando eu tô lá no Instagram eu tô só procrastinando, tô postando nada com nada. Se você pensa isso é porque você não está pensando estrategicamente. Porque as plataformas, as redes sociais hoje, elas são tidas como parte da sua estratégia de vendas. Então você precisa tirar um tempo sim para alimentá-las. Então não pensa que quando você está lá nas redes sociais você está só gastando seu tempo e postando por postar. E se você pensa isso é porque você não está fazendo os posts de maneira estratégica, da maneira que vende. Então você mais do que nunca precisa continuar assistindo aqui o Papo de Herdeira. Tamires, mas eu tenho muita dificuldade de ter constância aqui nas redes sociais. E agora, o que é que eu faço? Eu tenho uma péssima notícia para você que tem dificuldade de ter constância nas redes sociais. Assim como o sucesso, não tem como você ficar parado e se manter no mesmo lugar que você está. Se você conseguiu alcançar o sucesso, se você parou de estudar, se você parou de investir no seu negócio, infelizmente o seu negócio tende a cair. Ou seja, daqui a pouco você vai se tornar obsoleto para o mercado, você não vai servir mais. E as redes sociais são da mesma maneira. O que acontece? Você vai lá, posta e consegue um engajamento. Às vezes tem ali 4.000 pessoas te visualizando, 4.000 pessoas de contas alcançadas que eu falo, tá? Não nos stories, mas 4.000 contas alcançadas quando você vai ver lá os seus insights do Instagram. E aí você para de postar. E aí o que acontece? Você acha que o seu engajamento ele vai continuar lá nessas 4.000 pessoas? Claro que não, ele vai cair. Por isso que eu falo para os clientes, como social media, eu falo, não tem como a gente dar um stop na sua rede social, parar por um tempo e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Se você já fez um trabalho até agora, continua fazendo um esforcinho para fazer pelo menos 1% a cada dia, porque isso é melhor do que nada, porque senão seu engajamento vai lá embaixo, seu sucesso vai lá embaixo. As pessoas que se conectaram com você vão parar de se conectar e elas vão se conectar com outras pessoas. Claro, óbvio que se você já
parou de postar e tá voltando agora, vai voltando aos pouquinhos, mas não faz isso de novo não, tenta dar aí o seu melhor todos os dias, nem que seja aí 1% do seu dia, tá bom? Agora uma coisa que eu queria falar, que é muito importante também, que você pode estar errando por acreditar nessas coisas, né, que são alguns mitos. Algumas pessoas jogam as coisas na internet sem embasamento nenhum, mas essas coisas elas tomam uma proporção tão grande que as pessoas começam a acreditar naquilo como se fosse uma verdade, né? Ou seja, uma mentira dita 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. Essa é a verdade. Então, assim, hoje eu vou falar alguns dos mitos aqui a respeito dos stories que você já deve ter escutado, mas que eu quero desmistificar isso, acabar com isso para que você não tenha mais aí um empecilho no meio do caminho para não alavancar suas vendas, para não alavancar o seu negócio nas redes sociais. O primeiro mito que eu quero contar para você, que você com certeza já deve ter escutado, se até não falou, olha lá que já até falou esse mito aqui, que é: agora só os stories funcionam, o feed já era. E eu quero te falar que isso realmente é um mito, né? Não existe, gente, na verdade está entre os top 10 dos mais inteligentes na minha mente, o Mark Zuckerberg, né? Não existe uma pessoa para mim mais inteligente do que ele. Então, assim, com certeza, se o feed não funcionasse mais, ele com certeza já teria tirado da plataforma e deixado só os stories. A verdade é que os stories servem para conexão, ou seja, eles não precisam ser tão elaborados, eles são para você mostrar ali sua rotina, seu dia a dia, se aproximar com o seu público, e o feed serve para gerar autoridade. Ou seja, no feed você vai colocar algo mais elaborado, mais denso, para as pessoas realmente entenderem que você conhece daquele assunto, principalmente quando é em formato vídeo. Agora os Reels estão aí em alta, então você pode fazer um conteúdo desse, como eu estou fazendo, que é um conteúdo mais denso, e no fundo você colocar uma música mais de levinho para as pessoas ali se conectarem com aquele conteúdo que você está fazendo. Mas lembre-se, o feed é para gerar autoridade, tá? Conexão é os stories. Então, cada um tem uma estratégia diferente para você poder vender, tá bom? É a junção dessas estratégias que vai te ajudar a acelerar suas vendas. Outra coisa que eu escuto muito, né, que é uma crença limitante, é essa questão de, minhas visualizações são muito baixas, ninguém me vê, né? As pessoas, elas têm mania de falar isso, mas a questão é, primeira coisa, se você comprou seguidores no passado, é lógico, óbvio, que as diretrizes do Instagram vão limitar o seu alcance. Então, o que eu indico, tem gurus do marketing, pessoas que falam que tem como recuperar o engajamento do perfil que está bloqueado. Mas, ao meu ver, eu já tentei, já criei estratégias para esse tipo de perfil e foi só gasto de tempo e de dinheiro. Então, o que eu aconselho é criar um novo perfil. Mas, Tamires, eu não comprei seguidores e mesmo assim as minhas visualizações estão baixas. O que fazer? Talvez, você vai analisar a partir de agora, tá? Você não está fazendo os stories da maneira correta, você não está tendo estratégia. O que eu falei lá no início? Os stories, eles servem para gerar conexão, aproximação, identificação, não é? Então, um dos pontos que você pode estar errando é a questão de só aparecer no seu story para fazer venda. Ninguém suporta isso, gente. Ninguém suporta uma pessoa que só chega lá, meu produto é muito bom, que não sei o que, eu vou deixar o link aqui para você entrar em contato. Gente, ninguém suporta isso. As pessoas querem algo que as envolva. E aí sim, no final das contas, você vende meio que sem intenção, né? Mas você precisa ter ali, gerar, né, uma conexão com as pessoas. E essa conexão vem a partir, por exemplo, de histórias, como eu falei. Outra coisa que pode estar acontecendo, você está fazendo um conteúdo muito denso nos stories, um conteúdo muito chato, né? Aquilo que era para ser no feed, aquele conteúdaço, né? Aquele conteúdo para gerar autoridade, você está colocando ele nos stories. E a pior coisa que você faz é
ligar a câmera, colocar 1000 stories só você falando. Não, intercala ali, você fala um pouco, depois você escreve, aí você mostra um resultado, entendeu? Aí você coloca uma enquete, porque assim o conteúdo não fica tão denso. Divide esse conteúdo em partes aí, porque gerar autoridade você vai gerar lá no seu feed. Nos stories é conexão com seus seguidores. Outra coisa que você pode estar pecando aí, que é a junção, né? Você vai unir essas coisas que eu falei aqui, é a questão de não aproveitar as próprias ferramentas que o Instagram te dá. Ou seja, o Instagram vem com uma figurinha nova, vou deixar um aqui inclusive. Uma figurinha nova, você não aplica, né? Você não coloca, você não busca entender por que ele está oferecendo aquilo ali. Ele veio com uma ferramenta nova, por exemplo, os testes, né? Naquela época, muito tempo atrás, você não utiliza. Utiliza as ferramentas que o Instagram te dá ali naquela figurinha, entendeu? Vou colocar a figurinha desse lado de cá. A outra, que é onde você vai entrar, né, e você vai ver as ferramentas, ali os recursos que o Instagram oferece para os stories, tá bom? Outro mito que eu escuto muito é essa questão de fazer poucos stories abaixa o engajamento. Eu preciso fazer X tantos stories para ter o meu engajamento aumentado. Ou se eu fizer muitos stories, as pessoas vão pulando. A verdade verdadeira é que se você fizer poucos stories sem estratégia ou muitos stories sem estratégia, não vai vender de qualquer jeito, não vai engajar do mesmo jeito, as pessoas não vão se interessar pelo que você está falando, entendeu? Então, o que você precisa é de estratégia, né? Aplicar aquilo que eu falei no mito 2 aí, né? Aqui, né? Para de pensar que é muito ou pouco que vai te fazer vender ou deixar de vender. Claro que se você fizer mais, mostrar mais a sua rotina, você vai ter mais essa aproximação com o seu público. Eles vão te conhecer mesmo através da tela. Às vezes a pessoa te encontra e fala: nossa, olha aqui, eu lembrei de você, encontra alguma coisa na rua e fala: lembrei de você, isso aconteceu comigo esses dias, porque eu uso muito verde por conta da minha marca e tudo mais. Então, assim, acontece isso. Porque você vai mostrando tanta sua rotina, falando tantas coisas que você gosta, que as pessoas, mesmo não te conhecendo pessoalmente, elas começam a engajar com você, saber o que você gosta, ter essa aproximação com você, essa intimidade com você. Eu conheço, inclusive, pessoas que fazem poucos stories e vendem bem, e eu conheço pessoas que fazem muitos stories e também vendem bem. Então, assim, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. O que você precisa é de estratégia. Agora, estamos chegando aí, nos aproximando de um ponto que eu gosto bastante. Eu vou te dar aqui um passo a passo de como você vai fazer para melhorar os seus stories. Mas, antes disso, eu quero responder a pergunta que não quer calar. A pergunta de R$1 milhão, né? Que é: por que os meus stories do perfil pessoal dão mais engajamento que o do perfil profissional? Por que isso acontece? Acho que depois do que eu falei aqui, sem dúvidas, você já deve ter pensado. No seu story pessoal, geralmente quando você tem um perfil pessoal e um profissional, o que você faz? Lá no seu perfil pessoal, você coloca a sua essência, você coloca tudo que você gosta, né? Você coloca o que você não gosta também, você se posiciona. E lá no seu perfil profissional, você só chega para falar de venda. E é aí que você não se conecta com ninguém. E é aí onde as pessoas pulam seus stories profissionais, do perfil profissional cada vez mais, e o Instagram entende que você não é relevante para aquele público e acaba só abaixando seu engajamento. Entendeu? Se você, eu falo, né, se você não for uma pessoa pé de cana, você não precisa ter 2 Instagrams, tá? Principalmente se o nome da sua empresa estiver atrelado ao seu, igual o meu, né? O nome da minha empresa é Tamires Carvalho Comunicação Inteligente. Já tentei ter 2 Instagrams, mas eu via essa competição entre os 2 perfis, porque em um eu mostrava a minha essência, quem eu era e tudo, brincalhona, onde eu ia, dava dica de onde eu ia, colocava meu look lá. E no meu perfil profissional era aquela chatice, onde eu só falava de trabalho. E as pessoas, elas não querem isso. E é aí que você entende agora o porquê que seu perfil pessoal dá mais engajamento que o profissional. Entendeu agora? Ou não?
Gente, a gente tem que encerrar esse assunto, porque as pessoas ficam loucas. Ai, eu vou mudar então, vamos trocar. Agora o meu perfil profissional vai ser dentro do pessoal e o pessoal dentro do profissional. Aí acontece a mesma coisa. O problema não está na conta. O problema está no que você está postando. As pessoas não querem ver algo robótico, principalmente nos stories, que é algo para gerar conexão. Stories, conexão. Stories, conexão. Entendeu? Vou repetir isso até o final aqui para ver se vocês entendem. Ah, e mais uma coisa, só um adendo aqui antes de entrar nessa questão de passo a passo para melhorar os seus stories, né? O que eu quero te fazer entender? Que o imperfeito conecta. Tá? O perfeito atrai, o imperfeito conecta. O que é isso? O perfeito é lá no feed, bonitinho, tudo escrito certinho, carrossel, identidade visual. E lá nos stories, o imperfeito, né? Quais são suas dores, né? Eu falo que todo mundo gosta de uma história sofrida. As pessoas tendem a se conectar com isso. Não é que a pessoa ama uma história triste. Não, é que as pessoas conectam. Nossa, essa pessoa ela tem esse lado humano, né, que se parece tanto comigo, entendeu? Então as pessoas elas gostam disso. Agora vamos lá para o passo a passo que eu vou te ensinar para você conseguir melhorar os seus stories, conectando a sua rotina com o que você faz, tá? E eu vou dar exemplos aqui. Eu falo que eu sempre gosto de exemplos porque isso ajuda a conectar o que eu tô falando, né, a teoria com a prática. Primeira coisa que eu quero te dar de dica é criar uma rotina. Ai, Tamires, eu odeio rotina. Gente, eu acho que ninguém gosta de ficar fazendo todo dia a mesma coisa. Não, ninguém gosta. Mas, infelizmente, para algumas coisas na vida, a gente vai ter que ter essa rotina para a gente ter mais constância, para a gente conseguir fazer algumas coisas de maneira mais assertiva. E uma dessas coisas é estar constantemente nos seus stories, batendo na tecla que você é uma autoridade, que você é bom, que você está gerando conexão com as pessoas, que você tem esse lado humano, o que você gosta, o que você não gosta, posicionamento, enfim, várias coisas, né? Então, você tem que criar essa rotina, uma rotina manhã, tarde e noite. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de aparecer de manhã, porque eu tô geralmente mal-humorada, não quero conversar, mas o que eu faço? Eu sempre gostei de acordar muito cedo, vou lá, treino e já posto meu treino ou às vezes uma foto minha no espelho. Precisei conversar com alguém? Não, mas estou ali mostrando a minha rotina. E quando eu não mostro, as pessoas mesmas sentem falta. Inclusive, eu estava sem ir para academia, tinha muito tempo, aí uma moça me mandou: nossa, Tamires, tô sentindo falta de você na academia. E eu falei, caraca, né? E então, assim, você vê que essa questão não é questão de seguidores, né? É questão de conexão com as pessoas, entendeu? Não é questão de engajamento, é questão de conexão. Tem gente que tem muito seguidor, mas não tem engajamento. Tem gente que não tem influência, tem gente que não tem essa identificação com o público, entendeu? Então, você vai gerando isso, né, a partir da sua rotina. Então, é isso, tá? Além de não gostar de aparecer também, eu tenho uma rotina um pouco corrida. Então, não é sempre que dá pra aparecer bonitona lá nos stories, mas como eu já treino, já vou lá e coloco. O segundo passo, tô aqui com a minha colinha mais uma vez. O segundo passo, que eu vou até dar um exemplo de uma aluna, é você conseguir conectar a sua vida com o seu trabalho, né? Conectar a sua rotina com o seu trabalho. Uma aluna, né, uma vez no workshop, ela falou pra mim assim, Tamires, você tá falando esse negócio aí de conectar a minha vida com o que eu vendo, mas eu não sei disso não. Como que eu vou conectar uma viagem que eu vou fazer ao meu trabalho, lá ao meu Instagram? E ela era fabricante de roupas femininas no atacado. Então, ela fabricava e revendia para outras lojas. E eu falei assim, quando você for viajar, você vai fazer o seguinte, você vai postar você lá na praia e tudo mais, e vai falar, principalmente na praia, né, que dá aquela brisinha na gente, assim, do mar, e a gente fica lembrando de tantas coisas boas que já foram proporcionadas na nossa vida, né? Quando a gente conquista alguma coisa, seja uma viagem, um carro, enfim, sempre dá esse sentimento de gratidão. Então, assim, eu falei pra ela, olha, você vai lá postar e você vai falar, isso aqui é fruto do meu trabalho, né? O meu trabalho, ele proporciona
várias outras empresas e outras mulheres terem a liberdade no seu negócio, né? Conquistarem sua liberdade financeira, poderem conquistar aí outras coisas, o seu próprio carro, sua casa, enfim, e fui falando coisas que ela podia conectar, ou seja, a viagem dela conectou ali ao que ela entrega para o público, porque ela não entrega só roupas, né, femininas. Não, ela entrega a liberdade financeira de várias mulheres que compram dela e revendem, entendeu? Entende que você não está fazendo nada na aleatoriedade, você não está postando por postar, você está conectando a sua rotina, que é algo que gera identificação com as pessoas, né? Gera esse negócio, nossa, essa viagem dela é legal, que queria fazer também. Como que você faz? Entende? Não tem nada aleatório aqui, você precisa ir construindo essa linha nos seus stories, até chegar no momento de pedir a venda, que eu já vou falar disso. O terceiro passo, que é algo que eu já adiantei, é você sair, né? Você construiu essa linha, vem com a história, aí você vem aqui ligando com o seu trabalho e agora a gente está no terceiro passo. Que o terceiro passo é a gente fechar esse momento de descontração e começar a partir para o momento da venda. Então, é ali onde você vai colocar, por exemplo, gente, eu tô aqui, mas a loja tá funcionando, tá horário, né? Colocar algumas peças que você já está usando ali na sua viagem, que é da próxima coleção, tá na pré-venda, enfim, né? Tô falando especificamente para essa cliente, mas pensa isso no seu negócio, tá? E agora eu venho com o quarto passo, que é o momento, né? Depois que você já fechou o momento de descontração, que você já postou as peças, é hora de você fazer a venda, de você fechar a venda, você chamar as pessoas para comprarem. Aí você fala, eu vou deixar o link aqui para quem quiser entrar em contato com a minha vendedora, tá aqui, pronto. Coloca lá o link, quem quiser vai clicar. Só que as pessoas, elas se envolveram tanto naquilo que você falou, que vai ser bem mais fácil elas fecharem a venda com você no final. Agora que eu já te dei aí todo esse passo a passo, eu sei que você deve estar caçando alguma desculpa nessa sua cabeça para não fazer aqui e não alavancar seu negócio. Porque a cabeça da gente, ela quer ficar na zona de conforto. Isso é normal, normal. A gente não quer estudar, a gente não quer ler um livro. Gente, quem que não quer ficar só mexendo no Instagram, passando assim ó, o dedo e pronto? Mas não é assim que a gente vende, né? E aí, geralmente, a desculpa que mais me vem é, Tamires, eu não gosto de aparecer, não é todo dia que eu tô bonita, não é todo dia que eu tô bem-humorada, e vem essas desculpas. Só que eu vou te perguntar uma coisa, você acha que os influenciadores, todos os dias eles estão alegres? Todos os dias eles estão dispostos? Não, gente, eles são seres humanos, assim como nós, né? Mas mesmo assim, todo dia, se você entrar no perfil daquele influenciador, tem coisa pra você ver. E olha que haja coisa pra ver ali. Mas assim, o que você tem que pensar? As redes sociais, elas fazem parte da estratégia do seu negócio, né? Da estratégia de vendas do seu negócio. E elas não são... As redes sociais, elas não são um trabalho, assim, um freelancer. Você tem que estar ali como um CLT, todos os dias batendo seu ponto, independente se você está triste, se você está alegre, se você está com a dor de cabeça, se você não está, né? Claro que existem exceções, tá? Não tô falando aqui para você tornar a rede social uma coisa pesadíssima. Ai, gente, eu tô aqui, tô com a perna quebrada no hospital, na UTI, mas tem que postar. Não é isso, tá? Mas, o que eu falei agorinha? A gente está pré-programado para ficar na zona de conforto. Infelizmente. Então, assim, não é porque, hoje eu tô com dor de cabeça, que você não vai fazer seus stories. É porque hoje eu não tô me sentindo feia, não tô me sentindo bem. Coloca o filtro e vai lá aparecer. Tem coisas que a gente tem que fazer mesmo não gostando. Eu gosto bastante de uma frase que é assim: crianças fazem o que querem e adultos fazem o que precisa ser feito. E você tem que colocar isso na sua cabeça, né? Você não é criança mais, você não faz só aquilo que você quer e que você gosta. Você faz o que precisa ser feito para conseguir alavancar o seu negócio. Bom, agora que a gente está chegando quase ao fim desse vídeo,
Você deve estar se perguntando, Tamires, mas como foi que você analisou tudo isso? De onde foi que você tirou todo esse passo a passo? Gente, não tem nada que eu fale aqui para vocês que eu já não tenha feito um estudo de caso, que eu já não tenha colocado em prática, principalmente em perfis de clientes, né? Aqueles perfis que são um pouquinho maiores, qualquer coisa que você coloca lá, você consegue ver de forma mais rápida o retorno. Né? Agora, quando o perfil é pequeno, demora um pouco mais para você ver o retorno. Mas aqueles perfis que são maiores, você já identifica logo se a sua estratégia deu certo ou não, porque o público já está mais engajado. Mas não foi só, né, desses clientes, dos perfis de clientes que eu tirei isso. De onde eu tirei isso? Eu comecei a observar as grandes influenciadoras. Uma grande influenciadora que fazia isso, que colocava primeiro a rotina dela e eu ia assistindo ela e assistindo e de repente, no último story, publi. E eu falava, gente, a filha da mãe não me fez ver o story até agora para falar que era uma publicidade. Quem fazia muito isso era a Rafa Kalimann, antes dela estar na Rede Globo, né? Que ela fazia muita publi para marcas menores e tudo mais. Então ela fazia esse envolvimento todo. E aí eu comecei a observar essa tendência em vários influenciadores. Eles começavam falando da rotina deles, da rotina deles, do dia deles. Aí depois vinha com um benefício, nossa, eu tô amando isso que eu tô usando, e no final mostrava o produto. E então, né, o que você fazia? Você não repelia mais aquela publi. Por quê? Porque ele te envolveu tanto em uma história que você assistia até o final. Porque se a pessoa chega falando, compre aqui, a primeira coisa que seu cérebro faz, Deus me livre de gasto. Eu gastar, quero não. Posso nem gastar não. Mas a pessoa te envolveu tanto na história que você acaba comprando intuitivamente. Isso daí, gente, é gatilho mental da história. As pessoas vêm contando a história, vêm com benefício, vêm com a prova social, né? E aí você já tá lá envolvido naquela publi e às vezes nem precisava daquele negócio, mas você acaba comprando. Vou te mostrar, inclusive, agora alguns stories de influenciadoras que fazem isso e vou dando meus pitacos aí para você entender melhor como você vai aplicar isso no seu negócio. Vou mostrar aqui primeiro os stories da Virgínia e eu vou, ao longo aí desses stories dela, falando como é que ela faz isso, né, para gerar essa conexão, sem as pessoas sentirem muito que é uma publicidade, tá? Então ela vem sempre mostrando a vida dela e a rotina, normalmente. Tá vendo lá em cima ver que tem a... Olha isso, quando a gente chegou no aeroporto, tinha alguns seguidores lá. Aqui ela mostra um momento íntimo, né? O banho dela ali e tudo mais, fala que tava precisando. E aí logo após... Tomei meu tão merecido banho, graças a Deus. E agora, gente, eu vim passar com vocês Rosa Selvagem aqui no meu cotovelo. Já passei na virilha, porque na virilha não tem como a gente passar junto, né? Não tem como a gente ter aquela... Olha como ela traz nessa publi uma história, ela envolve a pessoa em uma história e fala com as pessoas como se elas fossem bem íntimas dela, como se elas fossem bem próximas mesmo dela. Então, você até agora não viu que é uma publi, é como se fosse uma indicação, né? Principalmente para quem não tá tão ligado, que as blogueiras já fazem isso. Então, aqui ela coloca o arroba e vem falando a história, né? De forma engraçada e bem leve, ou seja, isso faz com que as pessoas assistam até o final. Troca. Não tem como. Mas enfim, gente, eu tô utilizando Rosa Selvagem e eu vi que muita pessoa não conhece o produto. E eu falei, porque tipo, eu vejo muita pessoa postando, sabe, Rosa Selvagem? E eu achei que todo mundo conhecia. E eu falando assim tranquilamente, tipo, Rosa Selvagem. Então, o que ela fez? Ela mostrou um momento íntimo dela, ela contou uma história, né, falando quando ela usava e tudo mais, e agora ela vem com os benefícios desse produto. Um antes e depois, porque eu gosto de trabalhar com um antes e depois. Olha esse antes e depois, gente. Pra quem não conhece, vou brindar pra vocês. Rosa Selvagem é um produto que ajuda com mancha escura. Pode ser na axila, pode ser na virilha, pode ser no cotovelo, auxilia também com folículo, que foi meu caso. E como eu falei com vocês um dia atrás, eu não passo só depois que eu depilo, tá? Eu passo todo santo dia, porque quando eu depilar, eu não sofro com problema de folículo. E também auxilia com estrela vermelha. E além de tudo isso, ele ainda hidrata, o que é maravilhoso. Manter a pele hidratada, né? E ajuda com tudo isso. Outra... E agora ela vem dando o cupom de desconto dela e colocando o link clicável para as pessoas já comprarem diretamente no site
da Rosa Selvagem aí, né, desse produto. Galera, Virgínia, mas eu posso passar outro produto? Antes não, tá, gente? Eu não recomendo passar, por exemplo, eu passo creme aqui no braço todo, só que nessa região que eu passo Rosa Selvagem, eu não passo creme nem antes nem depois. Acho que depois não tem problema, mas eu não gosto de passar depois, tá? Aqui nessa região, aqui na virilha, aqui no meio das pernas, eu passo apenas Rosa Selvagem, que é pronto para tratamento, tá? E consegui pra vocês 15 segundos de desconto, e já falei que eu tava sentindo uma amizade sincera com Rosa Selvagem. Eles estavam mandando só 10, eu falei, gente, não, pelo amor de Deus, dá uma ajudinha, consegui 15, então vocês aproveitam. Olha aí o link, a pessoa já pode acessar e clicar para ir direto para o site. Depois disso, veja bem o que ela faz. Chegou o momento que a gente precisa não você entender. É muito bom, só feedback positivo pra sempre. Link tá aí, dá frio, as pessoas Ficam mais elegantes. Ela volta aqui contando sobre a rotina dela. Ou seja, né, ela não saiu em momento algum ali da linha dela, né, do que ela já faz na rotina dela. Então, ela mostra o produto dentro da rotina dela, como ela utiliza. Então, ela faz isso durante todo o tempo. Então, ela vem aqui mostrando, né, a vida dela, aí mostra uma publicidade e depois volta a mostrar a vida dela. Isso faz com que as pessoas se conectem, se aproximem e às vezes nem percebam que ela está ali entregando a publicidade, né? Principalmente, como eu disse, as pessoas que não entendem muito de marketing, não sabem que as blogueiras agora elas estão utilizando dessa estratégia para conexão e conversão de vendas. Agora eu tô aqui nos stories da GK e olha que interessante o que ela fez. Ela nem falou dos benefícios, mas ela mostrou uma transformação. Olha aí. Toque para editar de novo. Mostrou várias transformações. E agora ela vem falando, gerando desejo. Vocês querem aprender? Dia 25 vocês vão descobrir. Depois, ela fala, chama as pessoas para ação, ou seja, ela deixa o link ali do Telegram para as pessoas entrarem e ainda fala que vai ter descontos e informações exclusivas. Mas, mais do que isso, olha o que ela faz. Ela fala que ela gera a escassez, falando que é por poucos dias, é tempo determinado. Então, é para a pessoa entrar logo nesse grupo. Depois disso, ela vem aqui falando um pouco sobre o trabalho dela. Ela sempre está mesclando aqui os conteúdos, né, em escrita, com os conteúdos em vídeos, reposts, enfim. É como o verão, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Bom dia, meu povo lindo, que me assiste, que me adora. O Rio. Esse bordão dela também, esse povo lindo que me assiste, que me adora, ela sempre tá falando isso, tá vendo? E aí as pessoas vão se conectando com ela. Eles viram, ela já gerou o desejo no produto dela e agora ela tá aqui mostrando um pouco da rotina dela. E aí, você gostou desse conteúdo que eu falei aqui? Gente, eu demorei mais de 3 anos como social media para cair a minha ficha sobre algumas coisas. Por mais que eu visse a teoria lá, né, nos cursos e tudo mais, parecia que eu não entendia muito bem aquilo ali. Então, né, eu comecei a fazer os estudos de caso, observar, e eu tô ensinando isso aqui para você em apenas uma aula. Tem base, gente. Se eu tivesse tido isso lá no meu início, talvez eu teria alavancado muito mais cedo o meu negócio. Então é isso, quero te agradecer por você ter ficado até o final. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com as amigas, com as herdeiras que não serão mais só dos boletos, né? Serão de negócios lucrativos. E é isso, até a próxima. Beijo. Só te